O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova. Perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: O que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: Deixar vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, no Evangelho de hoje, Jesus chama a atenção do povo e de nós sobre a dureza do nosso coração. É interessante porque Jesus nos fala isso no contexto do matrimônio, no contexto do divórcio, melhor dizendo. E nós vemos nisso que quando um casal não dá certo por diversas razões, quando há o divórcio, não digo aqui em casos de uniões ilegítimas, como Jesus mesmo cita, mas quando há uma divisão do coração e não é possível mais permanecer juntos por diversos motivos, nós percebemos que há justamente a divisão do coração, onde em vez de um abrir o coração ao outro para juntos serem um, eles se dividem e as diferenças não alargam mais o coração. As diferenças não são usadas mais para que eles se tornem melhores, mais bondosos, mais caridosos. As diferenças aqui se tornam empecilhos para a convivência. Jesus nos convida à vida de comunidade, à vida fraterna, porque quando nós nos abrimos ao outro, quando nós abrimos o coração para que o outro nos transforme, ou o nosso coração se alarga para assim sermos moldados pelo amor, ou nós desistimos, do amor, desistimos de que o outro seja complemento daquilo que nós somos. Por isso, meus irmãos, Jesus nos convida à unidade, onde aquilo que para mim é difícil no outro, as maneiras de o outro agir, se comportar, tudo isso vai modelando o nosso coração, vai abrindo o nosso coração para que nos tornemos cada dia melhores. Por isso, Jesus nos convida a abrir o coração a Deus, abrir o coração para tentar compreender a forma com que Deus fala no nosso coração e a forma com que Deus nos convida a amar. Por isso, peçamos essa graça de não vivermos na divisão, não vivermos no isolamento, onde só o meu pensamento, a minha ideia é importante,
mas que possamos nos abrir à fraternidade, onde consigamos ver no outro, no pensamento diverso, no pensamento contrário, uma causa de crescimento, uma causa de nos tornarmos melhores. Ó Jesus, pedimos que o Senhor nos ensine diante das nossas fraquezas, diante das nossas limitações, amar. Amar com todo o coração, amar com todas as forças. Ensina-nos, Jesus, a não excluir, a não dividir, mas termos esse coração capaz de compreender o nosso próximo, compreender aquilo que é diferente do nosso pensamento e da nossa maneira de ser, a fim de nos tornarmos cada dia mais semelhantes à Tua face. Amém.